Ok, irmãos, então vamos lá, dar início de fato. O tema da nossa aula hoje, o outro lado do plano de salvação, né? Nós já vimos o que é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Vimos quem Deus é, inclusive como ele se revela na sua palavra, o Deus Santíssimo e Todo-Poderoso. Vimos quem o homem é, em contrapartida, é um miserável pecador que merece a justa condenação desse juiz santo. Vimos que ele fez um plano, esse Deus, sendo grande, podendo condenar todos os homens, ele fez um plano chamado plano de salvação. Nós chamamos, de plano de salvação. Ele resolveu salvar pecadores por meio do seu Filho. E nós terminamos a nossa aula do plano de salvação, não sei se vocês vão lembrar, mostrando que então, diante desse plano, é necessário que o homem se arrependa e creia. Vocês lembram disso? É necessário, então, um arrependimento e fé. Com o arrependimento, o homem se desvincula da velha vida, do velho homem. Com a fé, ele se vincula a uma nova vida, ele se reveste do novo homem. Foi o que vimos. E, obviamente, nós vemos na pregação dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus, que sempre que o evangelho era anunciado, no final havia esse chamado para o arrependimento e para a fé. Ok? Então, o homem tinha que responder. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos, poucos são os que, inclusive, dão a resposta positiva, de se arrepender e crer. Ok? Mas, depois de ver essa verdade, hoje nós vamos ver o outro lado do plano de salvação. Tá certo? Porque por mais que o homem necessite se arrepender e crer, nós vamos ver o que está por trás dessa decisão que o homem toma. Tá? Dessa decisão que o homem toma. Ok? Essa é a nossa aula hoje. O outro lado do plano de salvação. Para ser até mais específico, irmãos, o que nós vamos ver hoje é a doutrina da eleição. Ok? Um pouquinho da doutrina da eleição e da predestinação. Tá certo? É a nossa aula de hoje, então. É uma aula que ela tem as suas dificuldades, naturalmente não é um assunto tão simples e tão fácil, para muitos, ok? Eu confesso para vocês que assim que Deus me converteu, no ano de 2010, eu tive dificuldade com essa doutrina no início, no primeiro ano, porque essa doutrina ela é confrontadora. Essa doutrina ela tira qualquer busca de mérito humano, ok? E a glória se torna toda do Senhor. E eu li a Bíblia, mas quanto mais eu li a Bíblia, eu via que Deus havia eleito um povo, desde todo o Antigo Testamento. Ok? Ficava mais claro para mim, tá certo? Então eu pude compreender depois de alguns meses lendo a Bíblia. Eu chegava a ler de joelhos, falando, não é possível, Deus, mas quanto mais eu li, eu falava, é o que está aqui. E não tinha como eu lutar contra essas verdades, tá certo? Então, hoje nós estudaremos um pouco mais desse assunto e nós vamos trazer algumas aplicações no final para mostrar que não é um assunto meramente intelectual, mas ele muda o nosso relacionamento com Deus, tá certo? O outro lado do plano de salvação. Ok, dito isso então, irmãos, vamos lá, Como eu já disse, o homem é chamado ao arrependimento e à fé, tá certo? Mas também nós vemos nas Escrituras, e lembre-se sempre, quando nós vamos estudar as Escrituras, nós sempre devemos levar em consideração todo, não textos isolados, Eles ficam mais difíceis às vezes de serem interpretados. Então, sim, o homem é chamado ao arrependimento e à fé, mas nós não podemos desconsiderar o fato de que a fé salvadora e o arrependimento verdadeiro são dádivas de Deus também. Ao mesmo tempo que o homem é chamado para dar uma resposta, nós não podemos negar pelas Escrituras que a fé e o arrependimento são dádivas de Deus. Lá em Efésios 2:8, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé é um presente. Até a fé que nós tanto precisamos ter, é um dos maiores presentes que nós podemos ter. Ela é uma dádiva, ela é algo que é dado a nós, ok? Eu costumo dizer que nós estamos entendendo o plano de salvação pela ótica humana e pela ótica divina. Nós sempre temos que levar isso em consideração, que a ótica humana ela é limitada. Nós trabalhamos com aquilo que nós podemos ver nas nossas limitações.
ok? Com a revelação de Deus, obviamente, também. E a partir da revelação de Deus, nós vemos que a ótica que ele enxerga as coisas, ela é bem maior. Um exemplo, nós não podemos saber o que vai acontecer amanhã, não é verdade? A ótica humana se limita ao agora e a memorizar e ter em mente o passado. E ainda assim, muitas vezes, se esvai na nossa mente, né? O passado a gente acaba esquecendo algumas coisas e tudo mais. O Senhor não. Ele sabe o ontem perfeitamente, ele sabe o hoje, ele sabe o que está acontecendo internamente no nosso coração, ele sabe o que vai acontecer amanhã, ele sabe as coisas dos últimos dias. Tanto é que ele revelou coisas dos últimos dias para nós. Ok? Então, existe essa ótica humana e essa ótica divina. Um exemplo que eu gosto de dar, né? O Senhor Jesus, ele manda os seus discípulos orarem. Vocês lembram lá no Sermão do Monte? O Senhor Jesus, ele vai ensinar sobre oração para os seus discípulos. E ao ensinar sobre a oração, o dever de orar, como deve orar, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: não façam como os fariseus, que oram em praça pública, né, e querem ser vistos, tocam trombetas, mas entra no seu quarto, fechada a porta, ore a Deus que te vê em secreto. E sabe o que o texto diz que eu acho interessante? E antes mesmo que lhe peçais, ele já sabe o que você vai pedir. Talvez você pense, para que eu preciso orar se Deus já sabe? Né? Parece até uma contradição, mas não é. Você tem que entender que sua ótica é limitada. Você pede, você coloca diante de Deus o que você não sabe, seus anseios, seus desejos, você ora a Deus. Independente se ele já sabe o que você vai pedir, ele quer que você ore. Entende? Então, cabe a nós observarmos o dever da oração. Eu oro, porque minha ótica é limitada e eu não sei o que vai acontecer, eu quero depender de Deus. Mesmo Deus já sabendo o que eu vou pedir, eu devo ir lá e orar, ok? É assim que se encaixa, ótica humana e ótica divina, tá certo? E não é diferente nesse plano de salvação, irmãos. Tem coisas que nós somos mais limitados para entender. Nós vamos tentar entender algumas hoje que Deus revela na sua palavra. Esse outro lado do plano de salvação, como Deus age nesse plano, né? A obrigação do pecador é se arrepender e crer. Mas o que Deus faz por trás disso tudo, tá certo? É o que veremos. Gostaria de passar uma imagenzinha para vocês. Vocês estão vendo essa imagem? Pense aqui agora que... Entenda o meu que eu vou dizer, mas imagine que você é Deus. E como Deus, você está vendo o elefante como um todo. Essa é a ótica divina, ele vê o todo, completo e perfeito. Imagine que nós somos aqueles homens e mulheres que estão lá perto do Padre, eles estão vendo parte da coisa. Né? Talvez aqueles que estão lá em cima achem que o desenho são algumas cadeias de montanhas rochosas, né? Estão vendo só algumas partes do elefante. Né? Os que estão no meio já talvez pensem em algo diferente. O que será que é isso? Que imagem é essa? Vê partes, não consegue ver o todo. Né? E os de baixo veem algo diferente do que estão vendo os de cima, os do meio. Né? Então, eu diria que a ótica humana é mais ou menos isso. Nós vemos por parte ainda, né? Vemos por parte, na nossa limitação, ok? E Deus, ele vê o todo. Deus, ele está vendo a coisa perfeitamente como acontece, nos seus detalhes, ok? Ele vê, ele entende, ele executa, né? Então ele conhece todos os detalhes, inclusive da obra de salvação, tá certo? Mas tendo em vista então que ele nos revela, nós podemos, a partir da revelação dele, entender um pouco mais dessa ótica divina. Tá? Se ele revela, irmãos, nós podemos entender um pouco mais da mente de Deus, de como ele trabalha, de como ele age em relação à salvação, inclusive. Ok? E aí nós entramos, de fato, no tema a predestinação e o chamado para a salvação. Olha só o que diz a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo de número 3, parágrafo 1º. Olha só que interessante. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio... Desculpa, deixa eu botar aqui, senão vocês não vão ver. Vão ficar vendo o elefante e falar, de onde ele está tirando isso? Eu não decorei. Tá certo? Vou ler de novo. Desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece.
Deus ordenou, irmãos, livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. E aqui, dentro desses decretos de Deus, que é o que o capítulo 3 vai tratar, está incluído, sabe o quê? A salvação. O plano de salvação de Deus está incluído nos seus decretos, ok? Ele decretou, ele ordenou, livre e inalteravelmente, conforme o conselho da sua vontade, tudo quanto acontece. Sabe qual é uma das grandes marcas da doutrina calvinista que nós entendemos? Chamamos assim, não tenho preconceito com esse nome, calvinismo, não é algo apartado das escrituras, mas é a correta interpretação que nós entendemos das verdades bíblicas, né? E uma das grandes marcas é a soberania de Deus, soberania absoluta sobre todas as coisas, inclusive na salvação do homem. Deus é soberano. Na salvação do homem, Deus, ele é soberano. Ok? Alguma dúvida até aqui? Algum detalhe? Inclusive, eu vou fazer o seguinte, nós vamos entrar numa parte da aula que, caso surja dúvida nessa parte da aula, anote aí sua dúvida para o final. Por quê? Porque talvez nos pontos subsequentes sua dúvida seja sanada, tá? E como é uma aula um pouquinho mais difícil, talvez tenha um conteúdo um pouco mais longo, a gente segue e você guarda a dúvida. Se ela não for tirada até o final, você vai lá e faz a pergunta no final. Pode ser? A partir deste momento, então. Ok. Olha só o que diz, o que eu afirmo aqui, ó, baseado nos textos das Escrituras que estão aí como textos de prova. Deus escolheu seu povo antes da fundação do mundo. Essa é uma afirmação clara, contundente. A Bíblia está recheada de textos que mostram essa verdade. Deus escolheu seu povo, e a Bíblia é clara, irmãos, ao dizer que foi antes da fundação do mundo. O mundo ainda não havia, pecadores ainda não haviam consumado os seus pecados, mas Deus, passando o tempo, sabia que eles consumariam e se fariam merecedores de condenação. Deus escolheu um povo para si. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir a leitura de quem está mais para frente aqui, para sair no áudio, para ficar bom na gravação. Vou pedir para o seu Newton abrir em Efésios, capítulo 1, versos 4 e 5. Vou pedir para a Beth abrir em João 6, 37 a 39. E vou pedir para o Alex, você está com a Bíblia aí, Alex, abrir em 2 Tessalonicenses 2,13. Ok, olha só o que dizem esses textos aqui para nós, irmãos. Seu Nilton, o senhor pode ler bem alto aí, seu Nilton, para nós? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Maravilha. Então percebam, nós fomos escolhidos, nós que somos do Senhor, antes que o mundo houvesse, antes da fundação do mundo, e predestinados, por amor, predestinados. O que é predestinados, irmãos? Deus previamente nos destinou para a salvação. Antes que nascêssemos, previamente Deus nos destinou para a salvação. Ok? João capítulo 6, versículos 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Maravilha. Deus Pai deu pessoas para Cristo. O que isso quer dizer, irmãos? Nós entendemos esse texto como se encaixando perfeitamente na ideia da eleição. Deus Pai escolheu um povo, então deu para Cristo como se estivesse dizendo, vai lá agora e morre, resgata esse povo.
ok? E Jesus, ele garante que nenhum desses se perderá, porque se for escolhido pelo Pai, a vontade do Pai se cumprirá. A vontade do Pai se cumprirá, ok? Capítulo 10 vai mais ou menos nessa toada também. As ovelhas ouvirão a voz do bom pastor, ok? Aqueles que são ovelhas ouvirão e seguirão, tá certo? Porque foram escolhidos. E 2 Tessalonicenses 2,13, por favor, Alex. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito de fé na verdade. Maravilha. Deus os escolheu, é os crentes de Tessalônica, desde o princípio. O termo aqui desde o princípio é desde a eternidade. É lá no início, quando o mundo estava sendo formado, ou antes de todas as coisas, ok? Então, muitos textos aí, nós poderíamos parar a aula aqui e falar, pronto, a Bíblia está dizendo, né? Deus elegeu um povo, é suficiente para mim entender que a Bíblia está dizendo isso. Mas é importante nós avançarmos um pouco mais na compreensão, tá certo? Talvez sanar algumas dúvidas. Eu tive dúvidas, irmãos, como eu já disse aqui, tive dúvidas, né? Uma delas nós vamos passar aqui hoje, uma das dúvidas muito comuns daqueles que não compreendem ou não entendem como fecha a conta essa ideia de eleição, tá certo? Nós vamos ver alguns pontos. Tranquilos? Então vamos ver o que eu chamo de aparentes erros em relação a essa doutrina. Enfatiza aí os aparentes erros, né? O que é o aparente, a ideia dos aparentes erros aqui? Parecem que são erros e parecem que são contradições, mas não são, e nós vamos tentar mostrar que não são contradições com essa doutrina, alguns outros textos das Escrituras. Tá certo? O primeiro texto que eu gostaria de destacar, o primeiro aparente erro, que talvez você já tenha feito essa pergunta e talvez você se depare com pessoas que te façam, é o seguinte: tem gente que vai dizer assim, a doutrina da eleição é incompatível com o ensino de 1 Timóteo 2,4, ok? Vamos abrir 1 Timóteo 2,4? 1 Timóteo 2,4. Primeira Timóteo 2,4. Diz assim, o verso 3 diz: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok? O texto diz isso. Então tem gente que afirma, se Deus deseja que todos sejam salvos, ele não poderia, então, ter eleito só uma parte da humanidade, se ele deseja que toda a humanidade seja salva. Como é que pode Deus desejar algo, ele deseja que todos sejam salvos, mas ele escolhe só uma parte, uma parcela? Parece uma contradição, parece uma espécie de esquizofrenia, né? De não saber exatamente como lidar com os desejos, com a vontade, ok? O soberano parece que está confuso com essa ideia, ou seja, não podemos aceitar a doutrina da eleição que está tão claramente relatada nas Escrituras. Como lidar com isso tudo, irmãos? Eu particularmente entendo o seguinte, que uma lida mais cuidadosa desse texto resolve o nosso problema, tá certo? E aqui eu deixo até uma regrinha básica de interpretação, uma regrinha básica de hermenêutica para que você aplique sempre nas suas leituras bíblicas. Sempre leia o texto dentro do seu contexto, ok? É muito fácil nós cometermos erros quando nós pegamos textos soltos e lemos eles e queremos confrontar com outras verdades das Escrituras. Então, vamos ler a partir do versículo 1, o que diz aí do capítulo 2. Diz assim, ó: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos
de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ok? Irmãos, eu entendo que esse texto aqui, ele está usando o termo todos os homens para falar de um grupo específico de pessoas, ok? Ele diz assim, é necessário que se faça orações, intercessões com ações de graça em favor de todos os homens. E eu creio que no versículo 2 ele vai explicar que todos os homens são esses, ok? E ele diz o seguinte: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Ok? Então eu entendo que o todos aqui está falando de um grupo de pessoas. Orem pelas suas autoridades. Independente se hoje você não se alinha com as ideias delas, orem pelas autoridades. Porque Deus, ele tem eleitos dele, porque Deus salva pessoas de todo tipo de categoria de seres humanos. Inclusive as autoridades, os reis, os príncipes, os centuriões. Imagine aqui no contexto de um povo que vive debaixo da égide do Império Romano, né? Havia autoridades extremamente tiranas, irmãos. E o que Timóteo está sendo orientado a fazer, o que a igreja de Éfeso, que Timóteo pastoreava, está sendo orientado Paulo a fazer, ore por essas autoridades. Ainda dentre esse povo, que na sua maioria é opressor, que na sua maioria é mau, que na sua maioria é corrupto, até no meio desse tipo de pessoas, Deus tem eleitos. Orem por eles. Porque Deus tem, e quando Deus tem um desejo, Ele executa o seu desejo, né? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ok? Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele tem desejo, né? Desejo, e quando Ele tem desejo, Ele realiza. E um dos seus desejos, inclusive, é executar a sua justiça. Por isso, Ele vai executar a sua justiça nos ímpios, ok? Com a condenação eterna. Ele vai realizar o seu desejo de cumprir a sua justiça, apesar de não ter prazer na morte do ímpio, na condenação, ok? Prazer e o desejo aí são coisas diferentes. Mas aquilo que Deus tem o desejo, Ele executa. E dentre corruptos, pega um Zaqueu, por exemplo, publicano, era rico porque oprimia e roubava o povo. Deus tinha eleito Zaqueu. Então ore. Na nossa ótica, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Então ore. Ore. Ore por aqueles que você hoje olha lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, você fala, isso aqui é perverso demais. Ore até por eles. Porque se for eleito de Deus, Deus vai achar, Deus vai transformar. É mais ou menos essa ideia aplicando para os nossos dias, ok? Então, quando você vai para o contexto, você vê que todos os homens são esses que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tá certo? Se encaixa mais no todo das Escrituras essa interpretação do que a outra. Porque a eleição é muito clara. Como é que você vai combater a eleição? Se você entender da outra maneira o texto. Entende? E essa aqui é outra regra de hermenêutica que eu dou para vocês, irmãos. A Bíblia, ela deve se harmonizar, porque ela é palavra do Deus perfeito. Se eu tenho textos que contradizem outros textos bíblicos, não é a Bíblia que está errada e ela está se contradizendo. Sou eu que interpretei errado. Ok? Então, eu preciso encontrar essa harmonia. Por isso que o todo é importante para a interpretação bíblica. Ok? É igual todos lá de João 3,16, ou mundo, melhor dizendo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí tem gente que vai dizer, tá vendo? Deus amou o mundo inteiro. Deus amou a todos, entregou Jesus por todos. Tem gente que vai, através desse texto, crer na doutrina universalista de que Deus salvará toda a humanidade, porque Ele amou o mundo inteiro. Mas não é. Quando você vai para o contexto de judeus que se converteram ao cristianismo, os judeus, na antiga aliança, eram o povo de Deus, e os gentios não eram o povo de Deus. Então os judeus achavam que só judeu poderia crer. O judeu cristão achava que só judeu poderia ser cristão verdadeiro e ter a salvação no Messias Jesus que havia vindo. Então quando o texto está dizendo
Deus amou o mundo inteiro, está dizendo, Deus amou não só judeus, mas Deus amou os gentios. Deus amou brasileiros, irmãos, louvado seja Deus, né? Amou gaúchos, amou brasilienses, louvado seja Deus por isso, né? Entende? A ideia, contexto, irmãos, é importante, tá certo? E olha só um outro texto importante aqui que vai mostrar que não tem como, Deus não deseja que todos sejam salvos, porque senão ele executaria o seu desejo. E nas palavras do Senhor Jesus, na oração sacerdotal, nós vamos ver isso no capítulo 17. Abram lá, capítulo 17 de João. João 17, versículo 6 e depois o 9. Assim está registrado. Primeiro o 6, olha só. Isso aqui é Deus Filho encarnado orando a Deus Pai. É a oração sacerdotal, intercedendo pelo seu povo. E no verso 6, Jesus diz o seguinte: manifestei o teu nome aos que me deste do mundo. Ou seja, aos teus eleitos, eu manifestei o teu nome. Ok? Eram teus, tu os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Aí vem o versículo 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vocês percebem aqui, irmãos? A oração de Jesus, ela é dedicada àqueles que foram dados por Deus Pai, a Jesus. Não é pelo mundo inteiro, entende? Vocês percebem que se o próprio Deus tivesse o desejo de que todos de fato fossem salvos, ele oraria. Deus Filho, como Deus encarnado, oraria pelo mundo inteiro, mas ele diz, não, eu oro pelos que o Senhor me deu, eu intercedo pelos que o Senhor me deu. Eu não oro pelo mundo inteiro. Eu não oro por toda a raça humana. Não, eu oro pelos que o Senhor me deu. Ok? Porque não faria sentido. Ele sabendo que ele veio para morrer por um povo específico, para que orar por todos? Né? Para que orar para que Deus guarde a todos? Para que orar para que Deus... ele, na ótica dele, obviamente, sendo Deus, né? Não faz sentido. Ok? Nós, na ótica humana, nós oramos por todos mesmo, porque não sabemos quem são os do Senhor. Inclusive, qualquer ímpio aí que você conhecer pode orar pela conversão dele. Se for eleito, vai se converter, Deus vai usar, inclusive, suas orações para isso. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Esse aparente erro de que é incompatível com o texto de 1 Timóteo 2,4 é um erro somente aparente. Ok? Não é um erro de fato. Tranquilos? Antes de pular aí, tem esse outro slide aqui que é muito interessante. Uma fala de Charles Haddon Spurgeon, né? Ele diz o seguinte: todos o seguiram, está citando trechos da Bíblia, ok? Todos o seguiam. A pergunta que ele faz: todos seguiam a Cristo? Então saíam a ter com ele Jerusalém e toda a Judéia. Pergunta: foi toda a Judéia ou toda Jerusalém batizada no Jordão? Sabemos que não. Filhinhos, vós sois de Deus, o mundo inteiro jaz do maligno. O mundo inteiro, a pergunta que ele faz, o mundo inteiro aqui significa todos? Obviamente que não. Nós não estamos no maligno. Nós, por exemplo, a igreja do Senhor em todos os tempos, ok? As palavras mundo e todo são usadas em vários sentidos na Escritura. E raramente a palavra todo significa todas as pessoas tomadas individualmente. As palavras são geralmente usadas para significar que Cristo redimiu alguns de todas as classes, alguns judeus, alguns gentios, alguns ricos, alguns pobres, né? Eu incluiria aqui alguns brancos, alguns negros, alguns asiáticos, ou seja, a palavra todo, ela não restringiu na palavra todos ou mundo sua redenção a judeus ou gentios. Ok? Então é assim que nós devemos entender essas palavrinhas todos e mundos nas Escrituras. Senão a gente faz confusão, senão você vai ver que não vai fechar a conta. A Bíblia vai entrar em diversas contradições se você entender todos como cada pessoa tomada individualmente. Ok? Tranquilos? Ok, pulemos para o segundo aparente erro.
Esse aqui foi o que eu me deparei particularmente. E eu lutei com esse aparente erro, ok? E minha dúvida era essa: Deus é justo e não escolheria uns deixando de escolher outros. Na minha visão limitada, como recém-convertido, eu achava que era injustiça da parte de Deus ter escolhido um povo para si e não escolhido todos. Ter escolhido uns e deixado outros. Eu achava que era injustiça, ok? Até que eu me deparei com o texto de Romanos 9. Porque Paulo ele faz essa pergunta e ele mesmo responde. Quando eu li, irmãos, quando eu fui convertido ao Senhor, eu peguei a Bíblia Sagrada, o que eu fiz com ela? Eu peguei de Gênesis e fui lendo. E eu estava lendo, todos os dias lia muito. Então logo eu cheguei em Romanos, e aí quando eu cheguei em Romanos, eu vi Paulo fazendo a seguinte pergunta, abram aí em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Eu estava lendo o texto sagrado e eu me deparei com Paulo fazendo a pergunta que eu me fazia, né? E Paulo diz bem assim no versículo 14. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Eu falei, meu Deus, Paulo fez a pergunta que eu estou me fazendo. Há injustiça da parte de Deus? E a resposta é, de modo nenhum. Para mim isso foi suficiente, irmãos. Para mim isso foi suficiente. Se parasse aí, para mim, estava tranquilo. Eu falei, pronto, a Bíblia está dizendo, de modo nenhum. A dúvida que eu tinha foi sanada aqui. Não há injustiça da parte de Deus. Ainda que eu não compreenda como não há injustiça naquele momento, né? Hoje eu entendo. Hoje eu posso dizer que eu compreendo que não há injustiça. E racionalmente eu compreendo isso. Mas ali eu me deparei com essa pergunta e com a resposta falei, é suficiente o que a Bíblia está dizendo. Louvado seja Deus por isso. Só para explicar o contexto desse texto, Paulo está falando de Deus ter escolhido Jacó e rejeitado Esaú. O termo que ele vai usar é odiado Esaú. Ele amou Jacó e odiou Esaú. Ele escolheu Jacó e odiou a Esaú. E foi por meio de promessa. Deus escolheu Jacó antes mesmo que os meninos estivessem no ventre, ou ainda no ventre materno, foi dito que o mais velho serviria o mais moço. Ou seja, o mais moço seria da linhagem de Deus, o mais novo não. Ou seja, isso é eleição, irmãos. E aí o apóstolo Paulo explicando isso, ele diz, que diremos, pois, diante dessa verdade, da eleição? A injustiça da parte de Deus? Ele responde, de modo nenhum. E o verso 15 diz, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Isso tem a ver com o desejo de Deus, e ele realiza os seus desejos. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus resolveu ter misericórdia de um povo específico. E de um outro povo ele resolveu não ter misericórdia. Ele resolveu simplesmente cumprir com sua justiça. Nesses, entende? Foi a vontade de Deus. Olha o que diz o verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Vocês percebem agora? É necessário que você se arrependa e creia. Mas sabe como você vai se arrepender ou crer? Se Deus usar de misericórdia para com você, te dando aquele dom que nós falamos no início, que é o dom da fé. Ok? Mas vocês percebem? O texto é claro, né? Não há injustiça da parte de Deus. Não há injustiça da parte de Deus, irmãos. Deus é justo. E para explicar, depois eu pude compreender que não há injustiça, não é Deus que comete ou força suas criaturas a cometerem pecados. O que lança o pecador no inferno é a justiça de Deus pelo fato do pecador ser pecador e ter ofendido a sua justiça, a sua santidade. E se torna, então, por isso, merecedor da justa condenação, porque ele é um juiz justo e ele cumpre com sua justiça. Quem se lança no inferno, nós podemos dizer em outras palavras, é o próprio pecador, que se faz réu, que se faz culpado. Ele simplesmente se faz culpado daquele que nada foge aos seus olhos. Entende? E ele sabe quem são os pecadores e ele tem que cumprir com a sua justiça. Então, quem se lança no inferno, por assim dizer, lógico que quem lança é Deus, lança os pecadores, mas é
pecador comete pecado para se colocar nessa condição. Toda a raça humana, então, se colocou nessa condição. Toda a raça humana se fez condenável, ok? E aí eu gosto muito da ideia. Todos se lançaram numa grande panela de pressão que estava prestes a ser ligada. Imagine uma grande frigideira gigante com toda a raça humana. E Deus vai ligar a frigideira. Vai ser a condenação de todos. Só que antes de ligar a frigideira, sabe o que Deus resolve fazer? Ele olha para a dona Celi. Exemplo, né? Sabendo, né? Antes da fundação do mundo, ele fala: quer saber? Vou usar da minha misericórdia com a dona Celi. Pega a dona Celi assim, ó, pelo braço, tira da frigideira, põe no cantinho. Olha para o seu José, antes da fundação do mundo, pega aqui, tira da frigideira. Olha para Agostinho de Hipona, que iria viver lá no século IV, né? No caso, antes da fundação do mundo. Pega aqui. Todos os crentes do passado, ele pega e tira da frigideira. Todos os crentes que ainda virão foram tirados da frigideira. Todos os crentes de hoje foram tirados da frigideira. Entende? Antes de ligar. Ou seja, todos se fizeram condenáveis, inclusive cada um de nós, mas ele resolveu usar de misericórdia para com alguns. Isso é eleição, irmãos. Isso é eleição. A eleição tem a ver com a graça, com a misericórdia de Deus, pegando pecadores e resolvendo salvar. Ele teve o desejo de salvar esse, e o desejo dele ele executa. Ok? Um exemplo que eu também gosto de dar, e talvez já dei em algum momento aqui, em alguma aula, eu não lembro, né, é o do orfanato. Imagine que eu sou um pai, ou melhor, eu e Bela não temos filhos. É difícil pensar nisso, né? É difícil pensar nisso. Mas imagine que não tenhamos filhos se vocês são crianças que estão no orfanato. Então eu não tenho nada a ver com o fato de vocês terem ido para o orfanato. Por algum motivo, talvez na infância perderam seus pais, talvez os pais rejeitaram vocês, enfim, algum motivo, alguma vicissitude da vida fez com que vocês fossem colocados naquele orfanato. Eu não tendo nada a ver com isso, eu olho para o orfanato e eu falo: eu tenho desejo de adotar uma criança, eu vou realizar esse desejo então. Eu vou lá e resolvo ir no orfanato para adotar uma criança. E aí tem, como tem aqui, vamos pôr 20 crianças diante de mim. 20 crianças. E aí eu olho para as 20 crianças e eu olho, eu vou ficar com esse garotinho chamado Benevenuto. Eu vou ficar com esse garotinho, gostei dele, ou então melhor, eu nem conheço ele direito, mas eu quero ele. Pego o Benevenuto. Antes de assinar o papel, eu falo: não, vou levar mais um. Vou pegar Davi ali. Vou pegar o Davi, pego esses dois, assino a papelada. Agora eles são os meus filhos. Por adoção, eles foram feitos meus filhos. Por adoção, eles são agora meus herdeiros. Por adoção, eles têm todos os direitos de filhos. Por adoção, agora eu vou amá-los como filhos, vou cuidar deles, vou me gastar com eles, vou ensiná-los, vou dar todo o carinho que eu puder. Pergunta que eu faço: há injustiça da minha parte pelos outros 18 que eu não adotei? Não há. Não há. Não há injustiça com os outros 18. Pelo contrário, há misericórdia e graça para com os dois que eu resolvi, por livre e espontânea vontade, adotar. Ok? É o que acontece na eleição. Estão lá todos órfãos, todos merecedores de condenação. Deus resolve, por graça, escolher alguns. Então não há injustiça com os que não são escolhidos, apenas justiça, na verdade, na condenação, mas há graça e misericórdia para com os que são escolhidos. Isso é eleição, irmãos. Então não há injustiça da parte de Deus. Pelo contrário, há muita justiça, inclusive sobre nossas vidas. Sabe por quê? Porque você mesmo, para ser um eleito de Deus, alguém teve que pagar a conta que você não dava conta de pagar. Jesus foi a uma cruz para pagar. Jesus, ele levou os seus pecados, a culpa do seu pecado. Os seus pecados, eles não foram simplesmente esquecidos no sentido, não, deixa para lá essa dívida. Alguém pagou a conta por você, ok? Mostrando mais uma vez que até na cruz a justiça de Deus foi ali executada, ok? Então não há erro aqui, irmãos, não há erro. É sanada essa dúvida da injustiça, tá certo? Se você lutava com essa dúvida, ou se alguém perguntava, você agora sabe responder, você sabe o porquê que não há injustiça da parte de Deus, tá certo?
Um terceiro aparente erro. Deus escolheu por presciência, baseado em 1 Pedro 1:2. Vamos lá para 1 Pedro? 1 Pedro 1:2. Pedro, capítulo 1, verso 2. Eu vou ler os versículos 1 e 2, tá? Ok. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E agora, José? Expressão, viu, José? Não precisa responder. E agora? Deus elege por livre e espontânea vontade, como nós já vimos em vários textos, pelo beneplácito da sua vontade, ou é por presciência? Tem gente que vai dizer que é por presciência em que sentido? Entendendo que a palavrinha presciência aqui quer dizer um conhecimento prévio, uma ciência prévia do que aconteceria. Vou dar um exemplo de quem defende essa tese. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu mesmo um povo para si. Só que ele elegeu José e Elias, sabe como? Deus que passeia no futuro, ele foi lá no futuro, no ano de 2000, ou melhor, no século 21, não sei qual foi o dia da conversão de José, no século 21, ele olhou e falou: esse garotinho José, filho do seu Birajá, da Bete, ele é um garotinho bom, ele vai crer lá na frente, ele vai exercer fé, eu já estou vendo. Então, previamente sabendo que ele vai exercer fé, Deus volta no passado, lá antes da fundação do mundo, e elege o José. Entende a ideia? Quem crê nessa teoria, crê dessa maneira, que ele elegeu segundo, baseado no conhecimento prévio de que o José já creria. Só que vocês percebem o tanto de contradição, fica meio nebuloso o negócio, porque se é por presciência, já não tem a ver com o decreto e com a livre escolha de Deus. Se é por presciência nesses termos, é por mérito do José que ele é eleito, não pela escolha de Deus. Vocês entendem? É porque o José creria, o José teria essa capacidade, mas a gente já viu na aula da depravação total que o homem não tem capacidade. Como é que fecha a conta? Nós já vimos que o homem é incapaz. Se dependesse do José, ele estava perdido, coitado. Perdido. Vocês percebem um bando de contradição que você vai achando? Segundo Efésios 2:8, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas se Deus previu que José creria, está sendo por obras a salvação dele. Obra própria da fé dele mesmo, por ele mesmo. Vocês percebem um tanto de contradição que a gente vai achando? Então esse termo não pode significar isso, irmãos. Esse termo não pode significar isso. Essa presciência. E aí eu venho para uma explicação exegética aqui, né? Talvez dê um trabalho, eu espero que eu consiga explicar. Mas vamos lá. A palavrinha presciência, ela significa pré-conhecimento, ok? Pré-conhecimento. No grego, a palavrinha é prognosis, ok? Prognosis. Gnosis, né? É a palavra conhecimento, né? Então, é essa palavrinha aqui no grego, a tradução para presciência. E olha só que interessante, se é pré-conhecimento, a palavra conhecimento nas Escrituras, às vezes ela diz respeito a um assentimento intelectual, mas há outras vezes que ela significa mais do que um assentimento intelectual. Ela significa um relacionamento íntimo em alguns momentos. Não é sempre que significa uma coisa nem outra, entende? Não é sempre. A palavra você precisa entender ela no contexto, precisa entender o todo, tá? Para que você chegue na interpretação correta. Mas ela pode significar tanto um conhecimento intelectual ou mais do que isso, um relacionamento íntimo de amor. Um exemplo que eu dou é Mateus 1:25, que fala que José, quando Maria engravida de Jesus, José ainda não havia conhecido Maria. Ora, pois. Outra expressão, né? Não sei se vocês ouviram essa. Ora, pois.
Ele caminhava com Maria, os dois eram noivos, estavam caminhando juntos, ok? Já há um tempo, com o compromisso do casamento. Como José não conhecia Maria? Vocês percebem que não pode ser um conhecimento meramente intelectual aqui? Quando fala que ele não conhecia, o texto está querendo dizer que José nunca tinha tido relação sexual com Maria, e ela estava grávida. Ou seja, relação íntima. A palavrinha ali é usada para isso, ok? O que eu quero dizer com isso? Por isso que eu falei que ia fazer uma espécie de exegese aqui do termo, para que nós entendamos o que significa esse texto aqui. Quando o texto diz para nós, de 1 Pedro aqui, que a eleição ela é segundo a presciência, a eleição ela é fundamentada, ela é baseada, ela é segundo o pré-conhecimento de Deus, um conhecimento prévio. Ou seja, Deus amou previamente o Samuel de maneira íntima a ponto de escolhê-lo, entende? Deus resolveu amar o Samuel. Samuel, pecador, mal, merecedor de condenação. Na eternidade, Deus resolveu amá-lo e chamá-lo para um relacionamento íntimo. Amá-lo intimamente, entende? E é baseado nesse amor que Deus resolveu ter pelo Samuel, por cada um dos eleitos de Deus, é que então ele elege. É nesse sentido, né, que nós temos o termo aqui presciência. Mais uma vez, é somente nesse sentido que a Bíblia vai continuar harmônica e encaixada, sem essas aparentes contradições. Tá certo, irmãos? Vocês percebem que nem todo texto é tão fácil de você se deparar com ele e falar, e agora? Né? E agora? Certo? E percebam mais uma coisa, o decreto ele está acima da presciência, agora voltando para a presciência, como se significasse um pré-conhecimento no sentido dessa teoria, né, que eu coloquei de conhecer previamente as ações dos homens. Se fosse por presciência, já não seria decreto, vocês percebem? E se a Bíblia deixa claro que Deus decretou, que Deus é soberano, já não seria decreto, seria por presciência, seria por algo que a pessoa faria, Deus ia lá e só submeteria ao que a pessoa já faria, a ação que ela já tomaria. Mas agora, se você entende que Deus decreta todas as coisas como nós entendemos, obviamente que ele vai ter um conhecimento prévio do que vai acontecer, porque ele foi quem decretou, entende? Harmoniza mais esse entendimento. Então não pode ser segundo a presciência nesses termos que alguns interpretam, mas do pré-conhecimento, relacionamento íntimo. Tranquilo, irmãos? Talvez um pouco mais difícil, né? A explicação aqui, mas necessária para que nós saibamos interpretar corretamente os textos bíblicos. Quarto aparente erro acerca dessa doutrina, né? Tem gente que olha para essa verdade e cai num extremo perigoso e diz assim: posso pecar, pois se Deus predestinou, serei salvo de qualquer maneira. Né? Já viu aquela ideia? Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Isso é uma verdade, mas dependendo da maneira que você está usando essa frase. Ok? Tem gente que usa errado, para libertinagem, para querer viver de qualquer maneira. Não, já sou salvo mesmo, posso viver de qualquer maneira. Cristo já morreu por mim. Não, não é assim que a coisa funciona, irmãos. Voltem lá em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Olha só o que está escrito aí, nestes versículos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ok? Vocês percebem para que Deus elegeu o povo? Para salvá-los e para que eles sejam então feitos santos e irrepreensíveis. Quem é eleito e quando a regeneração acontece no coração, esse agora vai entrar no que a gente chama de processo de santificação. E santificação tem a ver com aperfeiçoamento, com ser refeito à imagem de Jesus. Uma das grandes provas da eleição é a santificação, ok?
Se uma pessoa diz ser eleita, mas não há santificação na vida dela, sabe o que ela está evidenciando? Que ela não é eleita coisa nenhuma. Então, se uma pessoa diz, sou eleito e quer viver no pecado, na verdade ela está evidenciando que por mais que ela diga ser eleita e crer em Jesus, ela não creu verdadeiramente, porque a fé sem obras é uma fé morta, essa fé não é verdadeira, por mais que diga com os lábios, saiba dizer quem Jesus é, se entenda como pecadora, mas ela precisa mudar de vida. Nós vimos ontem lá em Caçapava no sermão que uma das marcas da verdadeira conversão é que nossas emoções são transformadas. Aquilo que nos alegrava já não nos alegra mais. E o que não nos alegrava, agora alegra. Eu quero viver para o meu Deus. Isso é o que me alegra. Essa é a marca da eleição. Se a pessoa foi eleita, né? E de fato a eleição aconteceu, a regeneração, ela vai então buscar a santificação. Ok? A pessoa pode ser até eleita e ainda não ter sido regenerada. Ela vai viver nos pecados mesmo. Mas no momento que ela for regenerada, que a eleição for aplicada na prática, ok? Ela vai caminhar, buscar a santidade. Isso não quer dizer que a gente não peque. Nós erramos, mas nós vamos nos entristecer pelo pecado e vamos querer agora ser como nosso Salvador Jesus. Ok? Romanos 5, Paulo mais uma vez faz uma pergunta e ele mesmo responde. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo vai falar da graça de Deus, e aí, quem interpreta dessa maneira aqui, olha para a graça de Deus como uma graça barata, uma graça sem valor, né? Uma graça libertina, mas a gente não pode enxergar assim. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. No final do capítulo 5, verso 20, ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí, no início do capítulo 6, olha o que Paulo fala. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Entende? Já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é o que ele está querendo dizer. Algumas pessoas podem pensar assim, né? Vamos pecar bastante para que a graça superabunde mais e mais. Aí Paulo diz o seguinte: é assim que funciona? Aí ele responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Se você é do Senhor, se você foi eleito e regenerado, você não vai mais viver para o pecado. Você morreu para o pecado. Entende? Então isso aqui é uma falácia, é um entendimento errado das Escrituras, é o que alguns vão chamar, cairia no que alguns vão chamar de hipercalvinismo, né? É você ir para um extremo a partir dessa doutrina, e aí já não é essa doutrina de fato, mas é um erro dela, é uma distorção dela, ok? A doutrina da soberania e da eleição de Deus. É contrário, inclusive, à doutrina da perseverança dos santos. Aqueles que são regenerados, eles vão perseverar. Perseverar tem a ver com caminhar no caminho de santidade também. Esses vão lutar contra o pecado, ok? Seria contrário a essa verdade, que é bíblica também, da perseverança dos santos. Tranquilos, irmãos? Ok? Então essa aqui a gente mata com tranquilidade. Quinto e último aparente erro. A doutrina da predestinação anula a pregação do evangelho. Balela. Já preguei até sobre isso aqui, justamente em Atos 18, né? E o texto de Atos 18 mostra o apóstolo Paulo na cidade de Corinto. E tem um determinado momento que o apóstolo Paulo ele se sente amedrontado para pregar o evangelho. Então, o anjo do Senhor aparece para ele num sonho e diz para ele: entra na cidade e prega, não te cales, porque eu sou contigo. E além de dizer que é com ele, o anjo diz o seguinte: e eu tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, a doutrina da eleição, ela é levantada aqui nesse texto por Deus para o apóstolo Paulo, não como um desmotivador, mas um motivador para a pregação do evangelho. Vai lá e prega, porque eu tenho o povo meu eleito nessa cidade. Ou seja, a doutrina da eleição, ela deve nos estimular. Sabe por que a gente deve pregar lá em Caçapava, Samuel e Sabrina? Porque Deus tem eleitos, e eu creio que tem eleitos lá. Eu não sei quem são, por isso eu prego para todos. A ótica humana limitada. Deus sabe quem são, a ótica dele é maior. Mas como eu não sei, eu devo pregar para todos. Eu anuncio para todos que Deus colocar no meu caminho. E se é eleito, vai ouvir a voz do bom pastor. Através de mim, através de vocês. Entende? Então a doutrina da eleição, na verdade, ela é estímulo para a pregação, não o contrário. Porque se não fosse a eleição, ninguém se converteria. Se não fosse eleição, eu não pregaria. Eu falava, se não tem eleição, quem é que pode se converter? Na verdade, se não fosse eleição, nem nós seríamos convertidos, ok?
Deus resolveu chamar os seus pela pregação, irmãos. Então, se Deus mandou pregar, Deus fala para a gente em Romanos 10:17 que a fé vem pela pregação, pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, preguemos. Foi o meio que ele usou e nos dá o privilégio de sermos instrumento para chamar os seus eleitos. Ok? Então, preguemos. Então, não tem nada a ver a falar que a doutrina da predestinação, da eleição, anula a pregação do evangelho. Pelo contrário, nos estimula a pregar mais e mais. Ok? Nossa hora vai avançando. Diante dessa verdade, então, irmãos, esses aparentes erros, creio eu que sanados, e se ficou alguma dúvida aí, você vai poder perguntar no final, alguma questão, tá certo? Mas esses são geralmente os erros mais comuns, as dificuldades mais comuns em relação a essa doutrina, mas entendendo isso, então, caminho para finalizar com esses dois conceitos importantes de nós entendermos, que tem a ver também com a obra de Deus, com esse outro lado do plano de salvação. Regeneração e conversão. O que vem a ser a regeneração? Regeneração é a ação do Espírito Santo na mente e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que é regeneração? Em outras palavras, é Deus agindo no coração humano, no homem interior, mudando a sua disposição, mudando as suas inclinações. O homem que por si só não pode obter vida, não pode obter fé, ele está morto em seus delitos e pecados, Deus vem e dá vida novamente. Inclusive esse é o termo, né? É o significado do termo, fazendo uma análise morfológica, né, da palavra. O termo regenerar é gerar novamente, é dar vida nova, né? Deus vem e age no coração. A Beth se converteu ao Senhor. Sabe como aconteceu a conversão da Beth? Ela não queria saber de Deus, mas Deus veio no coração dela e mudou a sua condição. Isso é regeneração. É uma ação interna do Espírito Santo no pecador, ok? É o que Nicodemos vai receber como resposta do Senhor Jesus lá no capítulo 3 de João, quando ele pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer? E Jesus responde: uma coisa te é necessário, nascer de novo. Ou seja, ser regenerado de dentro para fora. E essa é uma ação de Deus, é Deus quem regenera o pecador. Vocês percebem que tem tudo a ver com a eleição? Aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo, em algum momento de sua história, da sua vida, vão ser regenerados, vão ser alvo da regeneração da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele não está por aí, ele esbarra com alguém na esquina e fala: esbarrei aqui, vou regenerar o coração desse. Não, ele regenera os eleitos. Regeneração tem tudo a ver com a eleição, tá certo? Isso é regeneração, irmãos. A regeneração é algo fundamental na vida do verdadeiro cristão e acontecerá em algum momento da sua vida. Todos os eleitos serão regenerados. Pode ser lá no dia da morte, como o ladrão da cruz. Pode ser desde o nascimento, como João Batista, né, que já reagia ao Senhor Jesus no ventre de Isabel, quando Maria se aproximou. Independentemente, é Deus quem gera a fé, tá certo? Deus é quem gera, é quem regenera o pecador, tá certo? O pecador é alvo do lavar renovador e regenerador do Espírito Santo, na linguagem de Paulo, quando escreve a Tito, tá certo? A regeneração, ela afeta o intelecto. O que isso significa? O evangelho que eu não compreendi, eu passo a compreender, mas também muda as vontades, as volições, os meus desejos. Eu não só entendo, mas agora eu tenho aspiração, vontade pelas coisas de Deus e por fazer a vontade dele. E eu colocaria aqui, acrescentaria também as emoções. As minhas emoções são transformadas. Isso é regeneração. E quem foi regenerado sabe do que eu estou falando, porque você não tinha vontade de Deus antes da regeneração. Você não se alegrava nas coisas de Deus. Você nem gostava de culto, não gostava de ler a Bíblia, não gostava de orar. Mas uma vez regenerado, esses desejos passam a existir. Não que você não vá lutar com eles, porque ainda há resquício do pecado, mas eles são presentes na sua vida, ok? Desejo de agradar a Deus. Você tem vontade de agradar a Deus? Isso é um grande sinal de regeneração, tá certo? Você tem desejo de cultuar, cantar louvores, de ver o seu Deus. Isso é um grande sinal da regeneração, tá certo? E há também a conversão. Desculpa, eu não apresentei aqui nosso amigo, botei a fotinha dele aí, talvez você está pensando, o que tem a ver esse senhor aí, né? Esse aí é o Adão Carlos Nascimento,
Uma das bibliografias que eu usei é o livro dele, né, que é um livro para classe de catecúmenos, muito bom, recomendo para todos. Adão Carlos de Nascimento, reverendo pastor presbiteriano, tá certo? Ele diz sobre conversão o seguinte: conversão é o resultado da ação do Espírito Santo, ou seja, é o resultado da regeneração, que leva o pecador a arrepender-se de seus pecados e crer em Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando há uma regeneração, então eu respondo com arrependimento e fé à mensagem do Evangelho. E sabe o que vai acontecer? Eu vou mudar o meu caminho. Eu vivia segundo os meus prazeres, segundo os meus desejos, agora eu vou viver para Deus. Isso é conversão, é o resultado da regeneração interna. Tá certo? A conversão, ela é evidenciada, ela é mostrada, elas são sinais visíveis da regeneração que aconteceu interiormente, internamente no coração. Ok? Olha o que Louis Berkhoff, né, cito ele aqui direto, esse teólogo holandês, ele disse, né, sobre a fé salvadora. Ele diz que a fé salvadora é uma firme convicção efetuada no coração pelo Espírito Santo quanto à verdade do Evangelho e uma confiança sincera e entusiástica nas promessas de Deus em Cristo. Ok? Essa é a fé salvadora. Essa é a fé que salva. A fé que salva muda. A fé que salva é evidenciada. A fé que salva muda a condição do ser humano, a maneira dele enxergar as coisas, onde ele deposita a confiança. Tá certo? 2 Timóteo 1,12. Vamos ler lá? Segunda Timóteo 1,12. 1,12. Vou pedir para o seu Newton ler, está aqui pertinho, que aí dá tempo de eu beber um gole d'água para a gente encerrar nossa aula. E por isso estou sofrendo dessas coisas. Todavia não me envergonho. Sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Vocês percebem a convicção de Paulo? A fé salvadora está aí evidenciada nessa convicção. Ele sabe em quem ele tem crido. Você sabe em quem você tem crido? Ontem eu falava para um jovem lá em Caçapava, eu tenho convicção da minha salvação. E a convicção não é no fato de eu ser bom, não é no fato de eu ser capaz, é no fato de crer piamente no que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ok? Para finalizar, então, irmãos, justificação. O que vem a ser a justificação? Quando o pecador recebe Jesus Cristo como Salvador, tendo sido regenerado, ele é justificado diante de Deus mediante a obra redentora de Jesus. Deus enxerga ele como quem vê a justiça de Cristo. Isso é justificação. Como diz Romanos 1,8, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses são justificados. Você é tido como justo, porque você recebeu a justiça de Cristo. O justificado ainda peca, lembre-se disso, tá certo? 1 João 1, 8 e 10, o apóstolo João fala que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, ou faz de Deus mentiroso. E Deus não é mentiroso, obviamente que ele que é o mentiroso, que diz que não tem pecado. Então a gente ainda vai lutar com o pecado. Mas o fato é que não somos mais escravos, nós lutamos, nós reagimos, nós queremos ser santos, nós cairemos, nos entristeceremos, abandonaremos pecado, a gente está nesse processo, ok? E esses outros textos vão mostrar isso para nós. Aquele que crê verdadeiramente no sacrifício de Cristo pode ter certeza da salvação. Creia no que Cristo fez, confie verdadeiramente, você pode ter certeza, tá certo? E eu concluo a nossa aula com essa fala do reverendo já falecido, grande teólogo também, reverendo Paulo Anglada. Tá? Esse é brasileiro, bom teólogo. Foi pastor lá no Pará. Depois leiam seus livros, tem pregações, precioso. Um grande homem de Deus. E ele diz o seguinte, eu acho que essa frase dele dá uma concluída boa na nossa aula, tá? A nossa salvação é resultado da obra soberana das três pessoas da Trindade. Deus é soberano na salvação do homem. A Deus pertence a salvação. Para que ela fosse possível, o Pai e o Filho se comprometeram mutuamente. Lembra do pacto da redenção, da aula passada? E cumpriram integralmente as condições que lhes cabiam. Eles não falham no pacto que eles estabeleceram, eles cumprem este pacto. Quanto a nós temos deveres agora. Qual o dever? Devemos nos arrepender dos nossos pecados e confiar em Cristo como nosso único e absolutamente suficiente Salvador. Essa é a responsabilidade que é colocada diante de todos os homens. Evidenciar o nosso arrependimento e fé e demonstrar a nossa gratidão por meio da obediência aos mandamentos de Deus.
Resultado da conversão. Não como causa da salvação, eu não faço isso para ser salvo, mas porque eu fui salvo. Mas como condições, meios e frutos e evidências requeridas no pacto da redenção, tá? Porque eu faço parte desse pacto, fui salvo por Deus, eu agora vivo desta maneira. Enfim, irmãos, a eleição é uma doutrina bíblica, mostra o outro lado desse plano de salvação de Deus, que em última análise é Ele quem age para que você creia com arrependimento e fé. E sabe por que isso tem relevância e importância para as nossas vidas? Porque entendendo essa verdade, você não pode jamais bater no peito e se achar bom e se vangloriar de nada. Toda a glória da salvação, da vida cristã, é dada a quem de fato é devida, a Deus. E é só quando a gente entende essa doutrina que nós não vamos querer dividir a glória com Deus. É só quando eu entendo essa doutrina que eu não vou achar que 1% é meu mérito, 10% é meu mérito, 15% não tenho participação, não tenho mérito. O mérito é todo de Deus, do início ao fim a salvação pertence ao Senhor. E foi Ele quem nos salvou. Isso deve te levar, por exemplo, hoje à noite, quando formos nos reunir para cultuar com essa verdade no coração. E os seus louvores vão partir de um coração que reconhece que toda a glória é do Senhor. Você vai desejar viver no seu dia a dia para a glória de Deus, nas suas ações do cotidiano. Você vai cantar louvores espontaneamente quando você lembrar que a Deus pertence a salvação e Ele foi gracioso para com você e te adotou como filho. Quando você estava perdido, Ele te elegeu desde antes da fundação do mundo, te predestinou para ser santo e irrepreensível, para ser salvo, para ser dele. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aqui temos algumas referências bibliográficas, depois mando os slides. Ok, eu nunca mando, né? Se não é o Vladimir para me salvar aí, não tem slide. Tá certo? Vladimir pode mandar. Quem não está no grupo ainda da igreja, pede os slides particularmente, no privado aí que a gente manda também. Ok? Essa é a nossa aula, irmãos. Perceberam que não é fácil, né? Avancei aí. Alguma dúvida ficou aí diante de tudo que foi dito? Alguma questão? Esse é o momento. Ali em Timóteo, eu acho que ali até aumenta a parte, até mostra a parte da eleição ali, né? Porque eu tinha até comentado ali, desejo, decreto ali, diferença, né? Porque vai ser os reis, mas todos os reis vão ser salvos? Não. Quer dizer que vai ser todos os reis, mas mesmo assim ele vai escolher, né? Não vai ser todos os reis salvos. É a... O desejo, tipo, lá era o desejo de Adão e Eva pecar. Eles pecaram. Eu acho que até demonstra ali que ele precisa ser, senão ele vai ser todos os reis vão ser salvos. Mas ele deseja que todos, né? Pedro, Ezequiel, mas ele vai decretar uns. Né? O homem odeia a Deus. Né? O inferno é para si, tudo isso aí. A graça é a graça comum, não vai ter lá. A vontade do homem do inferno vai querer sair de lá e um pensamento como lá, que ele tem lá os maiores prisões do mundo lá, né? Os caras estão sempre querendo inventar alguma coisa para matar os agentes, né? Já sabe que já estão ali para sempre, né? Perfeita, né? Eu entendo que quando o texto diz todas as autoridades, está falando de todo tipo de autoridade, não de que todas as autoridades tomadas individualmente vão ser salvas, né? Então ali o todos é nesse sentido. Não só reis, mas todo tipo de autoridade, orem por esse, porque dentre esses, todo tipo Deus tem eleitos, né? Deus tem igual a ideia de nações, de todos os povos, né? Todas as línguas, povos e raças virão te adorar. São todos os seres humanos tomados individualmente? Não, mas tem gente de tudo quanto é nação. Então eu entendo que é dessa maneira que é colocado. Quanto ao desejo, você falou de Adão e Eva que não tiveram desejo. Eu creio um pouco diferente, que eles tiveram desejo. Eles viram que a árvore era desejosa, né? Prazerosa aos olhos e tiveram desejo. Foi por isso que executou o pecado. Todo pecado é feito com base no desejo mal do homem. Eu digo desejo de Deus, né? Ah, de Deus não, certamente não. Mesmo assim, se Deus quisesse ali fazer alguma coisa para ele não pecar, né? Então aí entra naqueles coisas que eu estava falando no começo, né? A gente não tem Deus. Pegar Pedro, ele está decretado já, né? Antes da fundação do mundo. Mas ele é o culpado, ele coloca, né? Eu diria, eu entendo um pouco diferente também nesse sentido, Alex, que se Deus deixou Adão e Eva pecarem,
é o que alguns teólogos vão chamar de decretos permissivos de Deus, né? Então está debaixo dos seus decretos também e da sua vontade, permitir com que eles pecassem. Ele não é o autor do pecado, mas está dentro da sua vontade também, porque senão não aconteceria. Ele não tem prazer no fato de Adão e Eva ter pecado. Então acho que essa ideia do prazer e do desejo, eu entendo elas diferente, né? E eu acho que quando Deus tem desejo, ele cumpre o seu desejo, porque o seu desejo sempre é santo, é perfeito, entende? E aí seria essa ideia dentro do desejo, dos decretos de Deus, né? A permissão e os decretos que são aquela ação direta de Deus. Por exemplo, na salvação, Deus, ele age diretamente no coração do homem. Para a condenação, também está debaixo dos decretos de Deus, mas é ele permitindo que o homem simplesmente siga o seu próprio caminho, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o desejo de Deus está ali sempre sendo exercido. Eu sei que tem gente que pensa diferente, né? A gente já até conversou sobre essa questão, né? E cabe, obviamente, é ampla a ideia para nós pensarmos, mas essa é a maneira que eu entendo, inclusive, para explicar o texto de 1 Timóteo que nós colocamos aqui, né? Até pensar que a gente mesmo, a gente sabe que não ia escolher. Então, por isso que não escolher. Se ele deixasse para a gente não ia escolher, né? Sabe? Depois tanto tempo que não gostava, mas do nada começou a seguir, sabe? Né? É algo, na verdade, falando isso, para mim, é o mais fácil. Perfeito. É o mais lógico. Avaliando eu mesmo. Isso mesmo. Entendendo todo. Por exemplo, a doutrina da depravação total que nós vimos, se não fosse eleição, estaríamos perdidos, né? Então é o que se encaixa, é o que traz a lógica e a harmonia mais clara, né? E é justamente estudando as Escrituras por essa ótica que eu fico cada vez mais maravilhado com a harmonia que há nas Escrituras, né? Ok? Mas é isso. Essa é a minha explicação quanto a isso. E a parte do pecado ali é em Galas ou no Fé? Agora não me lembro que o Té vai falar que está falando do pecado exclusivo. Aí vai dizer lá que, por acaso, Jesus é ministro do pecado. Então, se tu pecando, vai ter a mesma coisa que dizer que Cristo está pecando também. Exatamente. Obviamente, ali deixa claro para a gente também que não é o homem que faz não é Deus que faz o homem pecar. Ele simplesmente deixa o homem à sua própria sorte. Se tem uma coisa que é ruim para o homem, a pior coisa é Deus deixar o homem segundo a sua própria vontade. Porque, como já vimos, não existe livre-arbítrio. O homem não tem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, ele só escolhe o mal. Até nas suas ações aparentemente boas, que trazem um certo benefício humanamente falando, diante de Deus elas são más, porque não são feitas para a glória de Deus, são feitas por intenções que não são as corretas diante de Deus, né? Então, ainda bem que Deus escolhe, ainda bem que Deus age em relação a nós, senão estaríamos todos, de fato, perdidos. E não é Ele que faz o homem pecar, é o homem por sua própria vontade mesmo, né? Seria isso. Mas é isso. Alguma questão mais, irmãos? Se não tiver, eu vou finalizar aqui com uma oração. Posso orar então? Então vamos nos colocar de pé para nós encerrarmos com oração. Oremos, encerrando esse momento precioso. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, Deus, por esse estudo que não é simples, não é fácil. Se tem alguém aqui com dúvida, que essa pessoa ela não fique chateada, não achando que não tem capacidade de compreender, que não é do Senhor ou algo assim. Não, Pai, é um assunto difícil. E a minha oração é que o Senhor nos ajude a compreender cada vez mais as verdades da Tua Palavra, Pai. Que nós possamos nos aprofundar cada vez mais. Que nós possamos, ó Deus, harmonizar as verdades das Escrituras, dessa palavra que é perfeita, compreendendo todo e os detalhes do texto bíblico, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que o adoremos em espírito e em verdade, de maneira cada vez mais pura. Passa pelo conhecimento das verdades das Escrituras Sagradas a nossa adoração mais pura, Pai. Nós encerramos te louvando, Pai, e dando todo o louvor e adoração dos nossos corações ao Senhor que nos salvou, que nos elegeu desde antes da fundação do mundo, porque se não fosse a eleição, o amor do Senhor incondicional, o amor que não dependia de condições, porque o Senhor amou cada um de nós quando ainda éramos pecadores. Se não fosse essa verdade, estaríamos perdidos, merecedores de condenação. Te louvamos pela regeneração, pela conversão, te louvamos, ó Deus, pela justificação, ó Deus, que nos faz povo do Senhor, filhos por adoção, ó Deus, vivos, eleitos,
povo de propriedade exclusiva do Senhor, que viverá eternamente nos teus átrios de amor, de bondade, de graça, de misericórdia, de justiça. Pai, te louvamos. Oramos assim gratos no nome de Jesus. Amém. Amém.